Boa noite, turminha do segundo ano. A Pro vai pedir para vocês pegarem a apostilinha azul. Opa, aqui, tá? Matemática e ciência. Então, nós só vamos trabalhar com matemática, que é hoje e amanhã. Por isso que tá indo mais páginas, tá bom? Pra gente encerrar ela. Então, vamos lá. A subtração, página 34. Resolva as situações problemas e deixe seu raciocínio indicado. Em um canil, havia 18 cachorros que foram capturados na rua. 12 deles foram adotados. Quantos cachorros ficaram no canil? Então, tinha 18, tá? 18 foram capturados, né? E 12 deles foram adotados. Então, quantos cachorros será que tinha no canil? Continha do quê? Ó, já até fala aqui em cima, subtração, tá? Patty e seu irmão Lucas colecionam réplicas de dinossauro de diferentes tamanhos e materiais. Patty tem 12 animais e Lucas tem 19. Qual dos dois tem mais réplicas? Quanto a mais? Então, eu preciso fazer uma continha de... Tá aqui em cima, ó. Tá? Subtração para descobrir. Caio está organizando sua coleção de bonecos de super-herói. Ele achou que já tinha 25. Mas ao refazer a contagem, constatou que era 19. Quantos bonecos faltam para Caio completar o que gostaria? Tá? Então, pega lá o que ele já tinha, que ele achou que tinha, aí quanto, que a hora que ele contou quanto que ele tinha, certo? E faz a continha para ver. Aí tá assim, ó, ideias de subtração. Super bacana, hein? Na sessão anterior, você trabalhou com as ideias da subtração. Veja a síntese dessas ideias. Adição. Então, adição eu vou o quê? Eu vou ter ideias de comparar, retirar e completar. Quando eu ver essas palavras, eu vou saber que são o quê? Continhas de subtração, tá? Volte às situações, problemas e resolvidas na página 34 com o professor e verifique qual foi a ideia utilizada em cada uma delas, tá? Aí depois nós vamos conversar aqui. O que foi de cada uma dessas daqui, joia? Aí tá assim, ó, vamos usar essas ideias para resolver os problemas a seguir. Utilize a estratégia que preferir e encontre as respostas. Renato usou 15 cubos empilhados nessa estrutura. Então, tá aqui a estrutura, ó. Se retirar 5 deles, quantos restarão? Não esquece que eu preciso contar daqueles que estão lá escondidinho aqui atrás, ó, que dá o sustento nessa daqui, ó, tá bom? E o registro matemático é aquela continha deitada. Aí na página 36. Observe a coleção de adesivos de Ana Clara e Luciana. Quanto tem a Ana Clara? Marca no cantinho para ficar mais fácil. Coleção de Luciana, marca aqui embaixo, para ficar bem mais fácil, tá bom? Então, a Ana Clara tem 18 e a Luciana tem 11. Quantos adesivos a Ana Clara tem a mais que Luciana? Quantos tem a mais? Então, eu preciso pegar o quê? A da Ana Clara e da Luciana, fazer a continha de subtração que eu vou descobrir. Aí, o registro matemático da continha que eu fiz. Quantos adesivos Luciana tem a menos que Ana Clara? Então, é só vocês contar quantos tem a menos, tá? Quanto que deu lá. Vocês fizeram a continha, aí quanto que deu a menos? Qual é a diferença entre o número de adesivos de Ana Clara e Luciana? Tá? Qual é a diferença que deu? Eu fiz a continha, deu o resultado. Aquela é a diferença. Entendi. Para a ideia de comparar duas quantidades, utilizo as expressões quanto a mais, quanto a menos, qual é a diferença entre eles. Então, tudo isso a gente usa para as continhas de subtração, tá? Na página 37, observe o quebra-cabeça que Luana está montando. Os espaços em marrom ainda não foram completados com as peças da cena, certo? Então, tá aqui. Quantas peças faltam para ele terminar de montar o quebra-cabeça? Então, eu só vou contar quantas peças estão faltando aqui. Registre a conta matemática. Então, quanto tem ao todo, tá? Aí, quantos que faltam e quantos que tem aqui de marrom, é a quantidade que vai dar a falta, tá? Aí, na página 38, a gente vai fazer o quê? Utilize a estratégia que
preferir para resolver as situações problema. Deixe registrado como pensou e indique os resultados nas respostas. Felipe e Edgar jogaram bafinho no recreio. Então, antes e o depois. O Felipe, o antes tinha 19, depois ele passou a ter 27 depois, tá? Edgar, antes tinha 23, depois ficou com 15. O que aconteceu com o número de figurinhas de Felipe no final do jogo? Ele aumentou, ele diminuiu? E o número de figurinhas de Edgar aumentou, diminuiu? Aí vocês marcam. No início do jogo, qual era a diferença do número de figurinhas de Edgar e Felipe? Então, são esses dois números aqui, tá? Certo? Esses dois números. É o antes, né? Isso, é os dois números, certo? Que vai dar a diferença. Faço a continha. Diferença é continha de subtração. Qual é a diferença? Lá, diferença de novo. Entre o número de figurinhas de Felipe e Edgar no final do jogo. Final do jogo. Começo do jogo. Final do jogo, tá? Qual é a diferença entre o número de figurinhas de Edgar antes e depois do jogo, tá? Então, antes e depois. Aqui, ó, antes e depois. Esses dois de baixo, certo? Mariana empilhou os cubos ao lado. Então, tá aqui, tá empilhado. Se ela retirar esta quantidade de cubos empilhados acima, quantos cubos ficarão na estrutura? Tá? Faz a continha aí para vocês falarem paprô. E depois nós vamos na página 46 e 47, tá? Super gostoso de fazer, ó. Lúcia convidou alguns amigos para brincar de bola em sua casa. Primeiro chegaram os irmãos Mara e Mário. Meia hora depois chegaram Lucimara, Antônio e Clarice. Quantos amigos de Lúcia vieram para brincar? Sem contar com a Lúcia, só os amigos. Registro matemático, aí vocês fazem a conta de quantos tinham e quantos chegaram, tá? Quantas crianças ao todo vão brincar juntas? Aí conta com a Lúcia, certo? E faz a continha. A mãe de Lúcia preparou suco para as crianças. Cada uma tomou 2 copos de suco. Quantos copos de suco foram servidos? A tia vai ensinar vocês uma coisa. Se vocês quiserem desenhar 6 bonequinhos, porque ó, a mãe de Lúcia preparou suco para as crianças, cada uma tomou 2 copos. Lembra que a quantidade de crianças que tem aqui em cima, que deu no resultado? Desenha o número de crianças e desenha 2 copos para cada um. Pode ser assim. Ou vocês podem pegar o quê? 2 vezes o resultado que deu aqui em cima, soma que vai dar o total. Ou pegar a quantidade de copo, mais vezes de quanto deu o resultado aqui em cima, tá? Depois ela também serviu pãozinhos de queijo quentinho. Cada criança comeu 3 pãezinhos. Quantos pãezinhos foram consumidos? Mesma coisa. Desenhe o número de crianças, se vocês quiserem, que foi indicado aqui em cima, que vocês descobriram quantas crianças vão estar juntas. Aí, põe 3 pãezinhos para cada uma. Pode pegar o quê? 3 vezes o resultado lá de cima e repetir ele, somar. Ou fazer a quantidade. 3, 3, 3, 3, 3, mais 3, 3, mais 3, mais 3. Pode fazer assim também, tá? Aí, na página 47, Márcio entrou com 16 figurinhas em um jogo de bafinho. Durante o jogo, ele ganhou outras 10. Com quantas figurinhas Márcio saiu do jogo? Olha lá, presta atenção. Márcio entrou com 16 figurinhas em um jogo de bafinho. Durante o jogo, ele ganhou, tá? Ele não tirou, ele ganhou. Então, vai somar, tá bom? Aí, vai fazer o registro matemático. E no C, chegando em casa, Márcio ganhou de seu pai mais 2 pacotinhos com 4 figurinhas em cada. Quantas figurinhas ele ganhou no total? Então, olha, ele ganhou a mais, tá bom? 2 pacotes com 4 figurinhas. Faz a continha e depois põe o resultado. Joia? Então, por hoje é só. Amanhã nós estamos na nossa aulinha online novamente. Um beijo no coração de vocês.